Bem, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do regulamento da Guarda Municipal. Vamos começar agora pelo artigo 7º. O artigo 7º diz o seguinte para a gente, que as ordens devem ser prontamente cumpridas, ou seja, as ordens emanadas de um superior hierárquico devem ser prontamente cumpridas pelos seus subordinados. O parágrafo 1º vem dizendo o seguinte: cabe ao superior a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que delas advirem. Ou seja, o superior, a partir do momento que dá uma ordem para um subordinado, ele deu a ordem para a execução. Porém, a responsabilidade sobre as consequências e sobre aquela ordem propriamente dita continua sendo do superior. Parágrafo 2º. Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. O que esse parágrafo 2º traz de importante para a gente, pessoal? Ao superior cabe dar a ordem e cabe assumir a responsabilidade pela ordem dada e pelas consequências dela. Porém, o subordinado, ao receber uma ordem, se ele não entendeu aquela ordem, não entendeu perfeitamente o que é para ser feito, cabe a ele, ao subordinado, solicitar os esclarecimentos necessários. Porque muitas vezes um superior hierárquico usa uma linguagem pensando que o seu subordinado está entendendo. Porém, isso pode não estar acontecendo. Então, nesse caso, cabe ao subordinado solicitar os esclarecimentos necessários ao total entendimento e compreensão da ordem. O parágrafo 3º vem dizendo o seguinte: quando a ordem contrariar preceito regulamentar, o executante poderá solicitar a sua confirmação por escrito, cumprindo a autoridade que emitiu atender à solicitação. Ou seja, pessoal, isso aqui eu citei para vocês anteriormente. Então, toda vez que um subordinado receber uma ordem e ele perceber que aquela ordem contraria alguma norma da instituição, o que esse subordinado tem que fazer? Ele solicita a confirmação daquela ordem por escrito. E quando ele solicita isso por escrito, o superior hierárquico que deu a ordem, ele só tem duas opções. Ou ele dá a ordem por escrito, ou, se ele não der a ordem por escrito, isso isenta o subordinado de cumprir aquela missão. Então, isso aí vai fazer o quê? Vai resguardar o subordinado, porque no caso de ele executar alguma coisa que contraria o regulamento, ele tendo a ordem por escrito, depois ele pode provar que aquela ordem foi dada por um superior hierárquico. Parágrafo 4º, pessoal. Cabe ao executante, ou seja, aquele que vai executar, ou seja, aquele que recebeu a ordem, que exorbitou no cumprimento da ordem recebida, a responsabilidade pelos excessos e abusos que vier a cometer. O que significa isso aqui, pessoal? Um superior deu uma determinada ordem a um subordinado. Porém, esse subordinado
Ao executar aquela ordem, ele exorbitou, ou seja, ele exagerou, ele fez mais do que era para fazer. E se ele fez mais do que era para fazer, não fez na medida certa em que o superior hierárquico passou para ele que vai assumir a responsabilidade pelos excessos e abusos que vier a cometer. Então, olha só, pessoal, o superior hierárquico, ele tem a responsabilidade pela ordem que ele deu. Porém, se o subordinado exagerou, ou seja, exorbitou no cumprimento da ordem, a responsabilidade pelos excessos e abusos cabe ao subordinado, aquele que executou esses excessos e abusos no cumprimento da ordem. Dando continuidade, pessoal, nós vamos ver agora o capítulo 2 da esfera de ação e competência para aplicação. O primeiro artigo aqui é o artigo 8º. O artigo 8º diz o seguinte: ficam sujeitos a este regulamento todos os servidores lotados no Departamento de Segurança Patrimonial da Secretaria Municipal de Administração. Ou seja, ele está tratando aqui da esfera de ação. Qual é a esfera de ação deste regulamento? Todos os servidores do Departamento de Segurança Patrimonial da Secretaria Municipal de Administração. Ou seja, todos os membros da Guarda Municipal estão sujeitos ao que está preconizado neste regulamento. O parágrafo único do artigo 8º. O diretor do Departamento de Segurança Patrimonial da Secretaria Municipal de Administração e seu substituto eventual prestarão obediência às regulamentações emanadas do prefeito municipal e do secretário municipal de administração. Isso aqui mostra para a gente o seguinte, pessoal, que o Departamento de Segurança Patrimonial da Secretaria Municipal de Administração, ele está diretamente subordinado ao secretário municipal de administração, e este está subordinado ao prefeito municipal. Logo, o Departamento de Segurança Patrimonial, ele vai sempre prestar obediência a quem é o superior hierárquico dele, ou seja, o secretário municipal de administração e o prefeito municipal. O artigo 9º traz o seguinte: a competência para aplicar as punições disciplinares é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo competente para aplicá-las. Pessoal, na minha modesta opinião, questão certa de prova. A quem compete aplicar as punições disciplinares naqueles casos em que um guarda municipal ele comete alguma transgressão disciplinar. Então, isso aqui é importantíssimo para a gente. E o que a gente precisa saber aqui, a primeira coisa é a seguinte: que a competência para aplicar essa punição disciplinar é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico. Gravem isso, ou seja, é conferida a determinado cargo, como nós veremos a seguir. Quais são os cargos que podem aplicar uma punição disciplinar? E não é conferida em função do grau hierárquico, e sim do cargo. Repito isso para vocês, gravem isso. Sendo competente para aplicá-las. Pessoal, vamos lá.
o prefeito municipal e o secretário municipal de administração, a todos aqueles que estiverem sujeitos a este regulamento. Ou seja, pessoal, o item 1 diz o seguinte, que o prefeito do município e o secretário municipal de administração, eles são capazes, eles têm poder para aplicar punição disciplinar a todo mundo que está sujeito a este regulamento. E quem está sujeito a este regulamento? Todos os membros do Departamento de Segurança Patrimonial. Item 2 diz o seguinte para a gente, pessoal. O diretor, aos que lhe são subordinados, depois de prévia manifestação do secretário municipal de administração. Ou seja, pessoal, o que significa isso aqui? Além do prefeito municipal e do secretário municipal, o diretor do Departamento de Segurança Patrimonial, ele também pode aplicar punição disciplinar, porém ele tem que ouvir previamente a manifestação de quem? Do secretário municipal de administração, que está diretamente acima dele. E, pessoal, além desses que eu falei, o substituto eventual do diretor, os ocupantes de cargo de nível de direção e os inspetores de turnos, depois de prévia autorização do diretor. Ou seja, pessoal, o diretor autorizando previamente, anteriormente, o seu substituto e os ocupantes de cargo de nível de direção e os inspetores de turno também podem aplicar punições disciplinares. Porém, tem que ter uma autorização do diretor para que isso venha a ocorrer. Ou, em sua ausência, do superior imediato, que, por sua vez, deverá consultar o secretário municipal de administração, que decidirá o mérito. Então, pessoal, o que acontece aqui? Na ausência do diretor, quem é que pode dar essa prévia autorização? O superior imediato. Então, prévia autorização do superior imediato, que, por sua vez, deverá consultar o secretário municipal de administração, que decidirá o mérito. Então, o secretário municipal de administração, ele precisa ser consultado antes de ser dada a punição disciplinar. O artigo 10º traz para a gente o seguinte: todo servidor lotado no departamento que tiver conhecimento de fato contrário à disciplina, ou seja, todo mundo que vir algo errado estando lotado no departamento, ou seja, fazendo parte do departamento, deverá fazer comunicação ao seu chefe imediato, por escrito ou verbalmente. Isso é obrigação, pessoal. O guarda municipal não pode ser omisso. Se ele vir algo errado, contrário à disciplina, ele precisa comunicar ao seu superior imediato. Essa comunicação pode ser tanto por escrito como verbalmente, sendo que, se esta comunicação for realizada verbalmente, de qualquer maneira, deve ocorrer por escrito depois, no prazo máximo de 48 horas. Então, de qualquer caso, essa comunicação ela será escrita. Ela pode já ser inicialmente escrita ou pode ser comunicada verbalmente. Porém, se for comunicada verbalmente, pessoal, essa pessoa que comunicou tem um prazo de
48 horas para fazer a participação por escrito. Parágrafo 1º do artigo 10º. A parte deve ser clara. O que é essa parte? É a comunicação desse ato contrário à disciplina que está sendo comunicado. Então, a parte deve ser clara, concisa e perfeita. Deve conter os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e hora da ocorrência, e caracterizar as circunstâncias que a envolveram, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Então, pessoal, a comunicação de que trata aqui o artigo 10º, de qualquer fato contrário à disciplina, ela deve ser uma comunicação clara, concisa e perfeita. Deve conter dados capazes de identificar tudo, as pessoas e coisas envolvidas, o local, a hora que ocorreu, caracterizar todas as circunstâncias, ou seja, o contexto em que aquilo ocorreu. Para quê, pessoal? Para que o superior hierárquico possa se inteirar perfeitamente de tudo o que aconteceu. Porém, essa pessoa que está comunicando este algo errado que aconteceu, ela não pode tecer comentários pessoais ou opiniões pessoais, ou seja, o que ela acha que deveria ter sido feito, o que ela acha que o superior hierárquico deve fazer, isso aí não cabe à pessoa que está comunicando. A comunicação, ela é totalmente impessoal, ou seja, não pode trazer nenhum comentário ou opinião pessoal. O parágrafo 2º desse artigo 10º, pessoal, ele traz o seguinte, que a autoridade a quem a parte disciplinar é dirigida, ou seja, aquela autoridade que recebeu a comunicação daquele ato de indisciplina que ocorreu, deve dar a solução no prazo máximo de 8 dias úteis, podendo, se necessário, ouvir as pessoas envolvidas, obedecidas as demais prescrições regulamentares. Ou seja, pessoal, aquela autoridade que recebeu aquele comunicado de que algo aconteceu contra a disciplina, algo errado aconteceu, tem o prazo máximo de 8 dias úteis para dar a solução para o problema, podendo, para isso, ouvir as pessoas envolvidas. Porém, para ouvir essas pessoas envolvidas, devem ser obedecidas as demais prescrições regulamentares, ou seja, tudo que está prescrito em regulamentos. O parágrafo 3º vem dizendo o seguinte, que a autoridade que receber a parte, caso não seja de sua competência solucioná-la, deve encaminhá-la ao seu superior imediato, ou seja, aquele que está imediatamente acima dele na cadeia hierárquica. Parágrafo 4º. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo servidores de mais de uma secretaria municipal, caberá ao diretor do Departamento de Segurança Patrimonial da Secretaria Municipal de Administração ou o seu substituto apurar os fatos ou determinar a apuração, ou seja, ele mesmo vai apurar os fatos ou vai determinar a apuração dos fatos, procedendo a seguir de conformidade com o parágrafo anterior, com aqueles que ele não tem
capacidade para aplicar a punição disciplinar, ou seja, que não estejam sob sua linha de subordinação funcional, que não estejam subordinados diretamente a ele. E o que é isso que está aqui antes, pessoal? De conformidade com o parágrafo anterior. O parágrafo anterior é o parágrafo terceiro. E o parágrafo terceiro, ele vem dizendo para a gente o seguinte: toda vez que a autoridade recebeu a parte e que não seja de sua competência solucioná-la, deve encaminhá-la ao seu superior imediato. Logo, nesse parágrafo quarto aqui, o que ele quer dizer para a gente? Que toda vez que uma ocorrência envolver servidores de mais de uma secretaria municipal, ou seja, está envolvendo servidores que são subordinados a vários cargos diferentes. Então, o diretor do Departamento de Segurança Patrimonial, a primeira coisa, ele vai apurar os fatos ou mandar apurar os fatos. E, depois disso, ele vai fazer o quê? Ele vai encaminhar isso ao seu superior imediato, no que tange aqueles que ele não tem competência para quê? Para aplicar as punições disciplinares. Logo depois, pessoal, vem aqui o título 2 do regulamento da Guarda Municipal, que vai tratar das transgressões disciplinares. E a primeira coisa que nós vamos ver é o conceito de transgressão disciplinar, que eu já dei uma ideia, já falei para vocês no início desse tópico. Vamos ver isso daqui a pouco na próxima aula, pessoal.